Vamos lá. A gente vai prover liquidez na Uniswap. Eu vou mostrar aqui o exemplo do que aconteceu na minha piscina da Ethereum e dólar. Aqui eu estou provendo liquidez numa faixa. Essa faixa ela está mostrando o seguinte: quantos if eu tenho, quantos ifs ele custa para cada $1, tá? Aqui ele mostra desse jeito, mas tem uma outra ferramenta de simulação que facilita a gente inverter esse valor. Nesse momento, a minha piscina está exatamente 50% em Ethereum, 50% em dólar. E acabou de mudar. E de taxas geradas estão 10 e 40 dólares. Eu estabeleci, para fazer isso, eu vou lá no TradingView e analiso ou delimito que faixa de preço de negociação eu quero colocar. Quanto maior a faixa, menos taxa eu recolho, né? Mais estreita, eu vou ter mais preferência em ser a contraparte de quem está negociando. Então vamos colocar lá. Eu estabeleci ontem que o meu preço maior, limite maior de negociação vai ser em 1090 e o menor vai ser em 980, mais ou menos isso aqui eu estabeleci. Eu marco, eu salvo, né, isso aqui, eu marco para poder sempre saber qual que é a minha faixa de negociação, porque eu vou analisando o gráfico. O que acontece? O que aconteceu aqui? Eu provi liquidez, devia estar mais ou menos aqui, assim, caindo, sei lá, por ali, aqui à tarde. Então, vou até diminuir o zoom aqui para ver o que foi que aconteceu. Quando eu estabeleci o preço aqui, eu tinha colocado 70% de dólar e uns 25% de Ethereum. O preço foi caindo, os meus dólares, a minha parte que tinha em dólar na piscina, ela foi comprando Ethereum. O preço voltou a subir, os Ethereums que estavam na minha piscina começou a ser vendido, porque eu estava fazendo o papel da contraparte, eu era o vendedor. Então, os meus Ethereums foi sendo vendido, e teve um momento que o preço superou o limite, a faixa de negociação. Nesse momento aqui, eu não estava recebendo taxa dessas negociações. Porém, e a minha posição, ela estava 100% em dólar, porque eu tinha vendido então todos os meus Ethereums, né? Eu fui até o limite da onde eu aceitava negociar. Logo, eu vendi todos e fiquei com a posição de 100% em dólar. Quando o preço retornou para a minha faixa, esses dólares começaram a recomprar Ethereum. Foi recomprando. Então, toda essa faixa de preço, nesse volume grande aqui, eu estava negociando. E ele veio até aqui embaixo, né? Na onde minha posição ficou lá com mais Ethereum do que dólar, porque toda minha posição de dólar tinha comprado bastante Ethereum, né, negociado bastante, uma posição menor. E aí agora, nesse momento, ele voltando o preço, eu tô numa posição lá parecida de 50 a 50 mais ou menos. Não tenho certeza se é isso aqui, mas a gente confirma já. Então eu estabeleci isso aqui. Eu poderia ter colocado uma faixa maior, mais conservadora. Por exemplo, se eu pegar aqui um retângulo, eu poderia estabelecer essa faixa de negociação aqui, ó. Então, enquanto ele estiver aqui dentro, eu estou negociando, né? Vem aqui, eu estou 100% em dólar. Vem aqui embaixo, eu estou 100% em Ethereum. E vai vendendo e eu vou recebendo taxa, ok? Então, eu defini essa faixa de preço aqui e eu estou explorando as negociações que estão acontecendo aqui dentro. A partir do momento que ela sai da faixa de preço, eu vou ficar de olho, porque ela pode voltar e eu não preciso mexer na faixa. Outra, então eu preciso vender a minha faixa, ou recomprar Ethereum e montar uma nova piscina, ou vender meus Ethereum por dólar e montar uma outra piscina para baixo. Como que a gente faz? Você entra lá no simulador de calculadora. Dos que eu encontrei, esse aqui eu achei o mais intuitivo, ele dá as informações mais bacanas, mais fácil, e ele é bem atualizado.
Escolhi então a rede Polygon, que é que eu estou usando, selecionei o par. E essas faixas, essas porcentagens de preço, significa a taxa da qual está sendo negociada. Quando alguém vai lá e faz um swap, uma troca na Uniswap, ele vai pagar uma taxa, vai depender do que está disponível para ser negociado. E a taxa mais baixa, geralmente, ela é preferível, né? Então, essa porcentagem aqui embaixo significa que entre os market makers, entre as pessoas que estão fornecendo liquidez, 78% delas optaram por fornecer liquidez cobrando uma taxa de 0,05 e 21% 0,03. Eu vou escolher essa porcentagem para fornecer minha liquidez. Na verdade, foi essa que eu havia escolhido. E como que eu faço? Como que eu fiz? Eu vou refazer porque eu não desmontei a minha piscina. Então aqui ele mostra a minha piscina e ele pergunta o seguinte: qual que é o valor que você está, qual que é o valor em dólar que você está negociando? Nesse momento, 2.020 dólares. Então eu vou colocar aqui, 2.020 dólares. E aí, qual é a faixa de preço? Tá vendo que aqui a faixa de preço tá dólar por Ethereum, né? Então, quantos dólares eu preciso para comprar um Ethereum? É só trocar aqui, eu vou ter aquela Ethereum por dólar, que é muito difícil. Então, eu venho e inverto. Qual foi a faixa que eu escolhi antes? Eu havia escolhido, posso vir aqui, ó, e trocar aqui. Eu escolhi, eu escolhi 960. Vou até mudar aqui, que aqui tá 980. Na verdade, 960. Por isso que tá ali, ó, 50%. 960, 1080. E aqui tá 1090, na verdade é 1080. Isso. Então, 965, 1080. Então, venho aqui. Qual que é o preço mínimo de negociação? 965. Qual que é o preço máximo de negociação? 1080. Então, ele calcula para mim, ele já estima, ele diz o preço atual e ele diz que a minha piscina vai estar, para poder eu prover liquidez nessa faixa que eu quero, com 1.200, 1.020 não, 2.020. Com 2.020 dólares, eu vou ficar numa posição de 1.200 e alguma coisa de dólar e 0,75 de Ethereum. Isso aqui, ele já me dá a porcentagem. Como é 2.000, provavelmente aqui vai estar o quê? Quase 60% em dólar e a diferença em Ethereum. Vamos ver se bate. Olha aí, ó, 55%, 60%, 40%. Mais ou menos isso. Que se eu fosse prover liquidez, como o Ethereum está subindo, ó, meu valor está subindo também. Eu estaria analisando isso aqui, assim. Ele calcula para mim uma estimativa, né, do quanto eu vou ganhar de taxas se for mantido esse volume de agora. Eu receberia em taxas 61 dólares e 24 horas, que em um mês daria esse valor, ou essa porcentagem, em um ano isso aqui. Isso aqui é muito variável, porque depende do volume de negociação. Ele calcula com o volume atual. E ele mostra para você um histórico de um mês da negociação do preço, o preço de mercado, que é o rosinha, o limite máximo e o limite mínimo. Então, essa foi a faixa que eu escolhi. Você veja que eu estou apostando que o preço tende a cair um pouco mais. Então eu coloquei a faixa um pouco mais distante aqui do preço de mercado. Foi assim que eu defini como seria a minha faixa. Então eu na hora de prover liquidez, eu estava com esse valor disponível. Separei, dividi esse valor mais ou menos nessa relação, nessa proporção, e provi liquidez. E o preço está se movimentando. O preço está aqui, está recolhendo as taxas, tá? Eu até não pretendo mudar aqui a faixa agora. Eu posso coletar essas taxas, pegar esse valor e fazer o juro composto, né? E realocar ele dentro da minha piscina. Não é essa estratégia que eu estou fazendo, mas eu posso fazer isso. Mas é assim que se define
como eu vou montar a minha faixa de preço. Então assim, eu não vou mexer na faixa de Ethereum, mas só para você ter uma noção de como o preço se movimentou, saiu da faixa da minha faixa de negociação e retornou para a faixa de negociação. Chegou a ficar 100% em dólar, porque minha posição de Ethereum ficou totalmente vendida nesse momento, e depois ela foi recomprando, né? Eu vou sempre fazendo o papel da contraparte. Quem quer comprar eu vendo, quem quer vender eu compro. Por isso que o que acontece é que a grana fica disponível lá para negociação. E em troca eu vou receber aquelas taxas, que nesse caso aqui a taxa recolhida por cada swap é de 0,05. Bom, aqui é 1, vou inverter agora. A gente vai falar da outra piscina, a piscina de Ethereum e Bitcoin, que está fora da faixa de preço. A situação dela é o seguinte. Aqui então eu tenho, deixa eu carregar a página aqui, 3.660 e foi recolhido de ontem para hoje 34 dólares. Veja, o preço está abaixo da faixa que eu estabeleci. A faixa está em 19.200 de valor mínimo. E o preço tá retornando para a faixa aqui. Só que eu deixei de negociar. Vamos alterar. Vou colocar aqui. BTC. Vou usar esse aqui mesmo. Olha lá. Eu estabeleci essa faixa de preço. Que foi dos 20.300. Deixa eu colocar aqui. Eu coloquei 20.300 e 19.280. 19.280. Olha só. O preço se movimentou e aqui embaixo eu perdi, ou seja, eu deixei de negociar esses valores. Eu deixei de recolher taxa, significa que eu teria uma taxa recolhida aqui de um valor bem maior. Só que nesse momento, que foi agora há pouco, eu deixei de recolher essas taxas porque eu saí da negociação. Então eu fiquei com a minha posição 100% em Bitcoin. Porque aqui assim, montei a piscina, estou lá, estou recebendo, então em dólar e Bitcoin. Enquanto o preço está caindo, eu estou recomprando e minha posição está aumentando até ficar 100% em Bitcoin. Voltou a subir, ela volta a vender os meus Bitcoins. E foi lá e ficou praticamente quase 100% em dólar. Até que ela caiu de uma vez e eu estou 100% em Bitcoin porque ele recomprou tudo. Aqui eu tive um impermanente loss nesse momento porque eu tinha colocado 4 mil dólares. E agora eu tô com 3.600, 3.700. Então tive aí o que? 10%? 400 dólares praticamente. De 300 a 400 dólares são quase 10% de impermanente loss. Eu posso deixar do jeito que tá, e esperar, considerar que ele vai voltar para minha faixa de negociação, ou eu posso alterar a minha faixa. O que acontece aqui é assim, quando eu depositei esses 4 mil dólares, eu tava com 0,18 Bitcoin. E como ele recomprou, fez um preço médio de negociação mais barato, agora eu tô com 0,29. O meu objetivo está sendo alcançado, que não é aumentar esse necessariamente, não pelo menos agora. O que eu quero é aumentar minha quantidade de Bitcoin. Então eu tô lá de 0,18 para 0,19, na minha visão, eu tive um ganho de 0,1. Então, quanto seria aqui 0,01? Então, esse 0,01, para mim, foi uma aquisição que ele já significa 190 dólares. Ah, foi 190 dólares de lucro? Cara, na verdade foi 0,01 de lucro. Pra mim foi isso. Porque eu poderia ter essa grana esse Bitcoin guardado na minha carteira sem gerar nenhum rendimento e eu não teria recebido 0,1 a mais. E nem ter dinheiro para comprar outro, porque na verdade meu dinheiro estaria valendo bem menor, bem menos. E eu também não teria recebido 34 dólares de taxa, dentro dessas 16 horas de negociação.
né? Olha só, o valor está recuperando a faixa e está entrando na faixa novamente. Eu posso mexer, mas agora eu vou até mexer. Eu vou mexer ele agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa faixa aqui e vou trazer para o fundo anterior, tá? Pode até vir aqui, assim, nesse aqui. Então, vou negociar a 19 mil. Cadê? Eu vou colocar ele aqui, vou trazer ele para 19 mil de negociação e vou manter, vou até vir aqui assim, ó. Vou colocar 20.200 e 19 mil. Como que eu faço isso aqui? Primeiro, eu troco o par. Então agora eu vou vir no Bitcoin. Ele vai dar aqui, o que mais seleciona é o 0.3. Então eu vou nele. Vou dizer qual é o valor que eu tenho no momento. Então são 3.776. 3.776. 600 ou 700? 670. 670. Certo? E vou estabelecer. Aqui ele coloca um Bitcoin, quantos Bitcoins é por $1. Então eu vou inverter essa razão. Aqui. E vou estabelecer a faixa de preço. Então 19 mil. É isso? 19 mil, 19,70 por 2.200. 19 mil, 2 não, 20. 20 e 200. Uma faixa bem estreitinha, porque eu quero mais taxa nesse momento, eu estou de olho direto. E ele fala aqui para mim. Então você vai ter que, para montar essa piscina, você vai ter mais ou menos que ter em caixa 645 e 0,15. Como eu estou 100% em Bitcoin, eu vou adquirir 645 em dólar. Eu vou lá na Uniswap. Primeiro eu vou remover essa liquidez. Eu vou tirar essa taxa. Eu vou afastar essa taxa desse daqui. Para isso eu vou coletar, que eu vou separar ela para outro lugar. Depois eu vou. Aí. Não, vou fazer de novo aqui. Simular. Piscina. Ethereum e dólar. Vamos olhar a faixa que eu vou prover. Eu acho que eu tinha colocado aqui 19. Vou baixar para 18. Vou baixar aqui no limite da negociação daqui. Provavelmente tem alguma resistência aqui. Então 18.900 até aqui os 20 mil. 18.900, 20 mil. Faixinha curta. Então vou estabelecer 18.900, 20 mil. É isso? É isso. Estabeleceu a faixinha. Quanto que eu tenho para mexer? C3.675. 3.675. Certo. Ele calcula aqui uma estimativa de $20 diário. Eu trabalhando nessa faixa de negociação, é essa daqui. E para isso, eu vou precisar pegar o meu, eu tô 100%, minha posição tá 100% em Bitcoin. Olha aqui, 100% em Bitcoin. Eu vou sacar isso aqui e desse valor eu vou ter que fazer um swap para ter pelo menos $1.145 para montar a piscina nessa proporção que eu simulei. Então eu vou remover minha liquidez, vou tirar tudo. Ele entrou na faixa rapidinho, eu já tinha coletado as taxas, ele entrou na faixa e saiu e colheu mais uns centavinhos. Então eu removo a liquidez. Deixa eu dar aqui, beleza. Ele vai aparecer aqui, certo? Então, como eu tenho aqui um saldinho de 56, esse saldinho eu nem vou considerar. E vai aparecer o meu saldo 191 de Bitcoin aqui. Vai lá, filho, pronto. 191, que dá lá o total de 3.676. Quanto que eu preciso? Eu preciso de 1.145. Então eu vou vir aqui, 1.145 é o valor que eu preciso. Ele já vai calcular quanto eu vou dispor de BTC para adquirir esse valor. Faço o swap.
Ah, melhor, eu vou aproveitar esse saldinho que eu já tenho. Então, vou pegar aqui 1.100. Pronto, que eu já tenho 56 aqui, tá beleza. Vou usar, senão ele vai ficar parado na minha carteira, não quero. Eu vou botar tudo para... Faço o swap. Confirmo aqui. Pago a taxinha. Esse swap também... Eu também tenho que recolher taxa desse swap que eu faço, né? Claro. Que é 0.3, provavelmente. E eu vou lá então, como eu tirei, ó, ela sumiu. Eu fechei aquela posição. Então eu vou abrir uma nova posição de Bitcoin e dólar. Certo? Ele já vai escolher provavelmente. Aí já escolheu. 99% das pessoas selecionaram aqui. E ele já dá quantos dólares por 1 BTC. Então ele estabelece uma faixa aqui. Só que eu não quero essa faixa. Eu simulei uma faixa. Eu quero 18.900 e 20 mil. Então, 18.900 e 20 mil. Beleza. Nessa proporção, olha só, tem o preço de mercado. Para um lado, ele está menos 1,5. Para o outro, ele está mais 63. É isso mesmo? Vamos descobrir. Olha só. Eu coloquei o máximo de Bitcoin. Ele me deu uma leitura assim, ó, de 1.015. Né? Como o preço está variando, esse simulador não consegue ser totalmente preciso. E ele faz uma alteração no preço aqui aproximada, mas está lá ainda dentro dos 18.900 e dentro dos 20 mil. Eu quero botar esse 100 aqui. Para isso, o 100 ele interfere no preço mínimo, né? O 100, o dólar, quer dizer, quanto mais para baixo o preço, mais dólar eu preciso para comprar. Então, se está 18.900, eu vou fazer um teste aqui, vou colocar 18.800. Para ver se ele inclui esses 100 dólares que ficou aqui, cento e poucos dólares que ficou aqui, vamos ver. Olha lá, foi para 1.413, então não dá para colocar 800. Vamos ver 850 se ele faz essa leitura, não tenho certeza. Talvez ele mudando aqui ele vai pular ou para mais ou para menos. Né? Olha lá, não vai. Vou colocar um para mais aqui, 1.115. Olha só, aqui já, se eu colocar 19 mil, ele muda totalmente o valor. Então, aqui. Então, e se eu fizer assim, ó, se eu diminuir o valor a faixa da parte de cima, eu diminuo, olha só, ele aumentou aqui a quantidade. Vou diminuir mais um, já não dá certo. Então, o máximo que eu consigo usar é daquela forma que estava antes, ó, aqui não vai. Ou eu seleciono os 1.155 e deixo sobrando um pedacinho de Bitcoin, ou eu seleciono o Bitcoin e deixo aqui um pedacinho de dólar. Como o Bitcoin acabou de dar uma corrigida, eu acho que eu prefiro ficar em Bitcoin e depois eu acumulo ele dentro eu jogo ele dentro da piscina de novo. Então eu prefiro ter Bitcoin sobrando na carteira do que dólar nesse momento. A faixa ficou estabelecida em 19.900, 18.900, mais ou menos. Vou prover liquidez. Certo? Agora vai aparecer uma faixa a mais aqui, de dólar Bitcoin. Olha lá. Tele Bitcoin. Então agora a minha disposição dentro da piscina, né? Olha só. Era 3.670, só que sobrou um bocadinho de BTC que ficou para fora, né? E aqui ficou 70% em BTC, 30% em dólar. Né? Não tem taxa resgatada ainda, porém ele está dentro da faixa. Né? Ele está na faixa de preço porque o preço está em 19.200 e a minha faixa que eu escolhi é essa. Vamos lá, eu vou lá no TradingView e arrumar isso daqui. 18.938, 18.938 e 19
900 e qualquer coisa. Então essa é a minha faixa de preço. Eu vou ficar esperto nela, tá? Porque eu acredito que ele vai movimentar aqui. Vai sair dela? Provavelmente. Mas eu vou acompanhando. E aí então eu vou buscar sempre uma faixa pequena para poder ficar fazendo esses trades. Eu acredito, a tendência ela é de baixa. Porém, ele chegou aqui num fundinho, né? Ele vai ter uma dificuldade aqui para romper isso aqui. Se não tiver dificuldade, rompeu, testou, cadê? Rompeu aqui, testou aqui, eu vou já me preparar de queda. Provavelmente eu transformo a maior parte e escolho uma faixa, já uma faixa diferente. Provavelmente vai ser já aqui assim, né? Já seria essa faixa aqui, esperando negociar até perto dos 17 mil dólares, 17,5. Mas vamos ficar de olho, acompanhando o gráfico e sabendo que eu poderia, vamos colocar aqui, ó, escolher uma faixa maior, um tempo gráfico maior, sabendo que poderíamos escolher uma faixa de negociação de preço muito maior. Eu não ia precisar ficar lá mexendo. Olha só, isso aqui, né, o preço está nessa faixa de preço ó, desde o mês passado. Faz um mês que ele está circulando dentro desse retângulo aqui, nessa faixa de preço. Então vai, sobe, desce, sobe, desce. Você está ganhando taxa a todo momento. A sua quantidade de exposição da piscina ela está variando. Só que aí, vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui, ó. Se o mesmo valor, como era 4 mil dólares, né, quando eu tinha colocado, vamos estabelecer isso aqui, ó. Fazer uma simulação, 22.600, 17.800. Como seria? Se eu tivesse 4 mil dólares numa faixa de 18.600 e 22, é isso? 22.600. Olha só, a faixa é maior, a segurança também é maior, né, dele permanecer dentro da faixa, e o rendimento bem menor. Por quê? Porque eu estou concorrendo com mais pessoas que estão disputando, que estão provendo, né, fornecendo a liquidez para as negociações. Então o preço está em 19, olha só se eu ficasse bem próximo do preço. 19.200, eu negociar entre 19 e 19.600. Olha só, de 6 dólares eu poderia fazer aproximadamente 40 dólares num dia só. É mais complicado, não é garantia de lucro, porque você vai estar tendo impermanente loss, né? Você tem que considerar, então você tem que ter um objetivo. O meu objetivo é aumentar a quantidade de Bitcoin. Por enquanto está dando ok, né? E ainda tem uma outra estratégia de hedge que envolve empréstimos na Aave e tal, mas aí a coisa já fica um pouco mais complicada. Considera primeiro aprender a fornecer e explorar essa ferramenta da Uniswap, que é muito rentável, muito boa de recolhimento de taxas. E dessas taxas aqui já vai ter uns 15 dias, não deu 2 semanas, que todas as taxas eu vou colocando aqui, né, de tanto de Bitcoin quanto de Ethereum. Então desvalorizou bastante, caiu também o valor, porque aqui é de Bitcoin e Ethereum. Então é o cofrinho, o que eu pego de taxa eu vou colocando e depositando aqui dentro. Tá bom? Fechou? Abraço.